Ora boas pessoal, daqui com vocês, Eduardo Gamers. E malta, quero-vos pedir desculpa por não, por não ter trazido vídeos para o canal, como não podia deixar de ser. E quero-vos pedir desculpa por não ter gravado FM, como prometi. E então vamos lá começar uma série de FM. Eu estava muito à espera disto, malta, mas não deu mesmo para gravar. Não deu mesmo. Só agora é que eu tive um tempinho para gravar nas férias e portanto vamos então prosseguir a nossa gravação, que é para isso que vocês estão a assistir este vídeo e é para isso que eu estou aqui. Malta, eu provavelmente vou começar com o Borussia Dortmund. Vou começar com o Borussia Dortmund para quê? Porque assim, como vocês sabem, o Borussia Dortmund não teve uma época muito feliz na época passada, que isto já é verão, na época passada que ficou em lugares muito abaixo das suas expectativas e portanto eu vou querer levar o Borussia Dortmund ao topo. Agora, se vocês me pedirem para ganhar a Liga dos Campeões no primeiro ano que eu esteja lá, isso não vai ser todo possível, porque é algo que é muito, quer dizer, não é impossível, mas vai ser muito complicado, são tarefas muito difíceis. E portanto então vamos lá prosseguir na nossa gravação. Pronto, para quem não sabe usar o FM, mas óbvio que toda a gente sabe, vocês veem a novo jogo de carreira. Aqui, este Futebol Manager Classic é um jogo muito mais rápido, mas eu vou então para a experiência completa de simulação. Os desafios, vocês podem por exemplo fazer Barcelona contra Real Madrid, Sporting contra Benfica, Porto contra Sporting, Porto contra Benfica, esse tipo de jogos, para vocês treinarem também um bocadinho, se calhar, não sei. Vamos clicar em Futebol Manager, bora lá. Ok, não esquecer que eu tenho as faces de todos os jogadores, quer dizer, de todos não tenho, porque isso também não é possível, mas de maior parte tenho. De maior parte tenho. Está a carregar, base de dados do jogo. Mas malta, queria-vos pedir desculpa acima de tudo, porque realmente não tenho gravado vídeos e já não faço vídeos há muito tempo. Porque também não tenho tido tempo para isso, como já vos expliquei. Bem, vamos ter a Alemanha. Mais ou menos já está aquilo que eu quero. Mais ou menos já está. As ligas mais importantes. É aquelas que eu quero. Ok, Argentina, Brasil, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Rússia, Turquia e Ucrânia. Agora, vocês podem me perguntar, então porquê é que não tens as ligas todas? Porque, malta, se vocês me colocarem as ligas todas, o jogo vai ficar muito mais lento. Estão a perceber? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos clicar em próximos. Vou meter a primeira liga. Segunda da Alemanha. Primeira da Argentina. Bem, isto também não interessa muito. Basicamente está tudo. Vamos começar então na Alemanha. Sem dúvida. Vamos começar na Alemanha. Vamos então para o Borussia Dortmund, como eu estava a dizer. Iniciar jogo. Iniciar. Ok, malta. Agora esta parte vai demorar um bocadinho mais tempo. Portanto, eu vou parar a gravação. E logo, quando estiver na fase de criar a personagem, o treinador e essas coisas todas, eu volto, ok? Então, fiquem aí para assistirem à gravação. Obrigado. E cá estamos nós, pessoal, na parte de criar a nossa personagem, claro. Bem, eu como vocês já puderam ver, já tinha um, vocês puderam. Bem, o nome do Duarte Silva, vocês podem escolher uma foto, eu por acaso não escolhi nenhuma. Meu sexo masculino. Podia também estar aqui outro, vocês podem não ser masculinos. Bem, data de nascimento, 31 de junho de 1954. Pode ser. Nacionalidade, português. Segunda nacionalidade, sei lá, qual é o nascimento? Barreiro. Clube preferido, Sporting, é verdade, eu gosto muito do Sporting. Isto é pouca coisa, né? Isto é a formação preferida.
basicamente tipo esta. Não, nada disto. Isto aqui com ponto de massa, não é? Não, aqui atrás, isto avança, isto avança também. Este, pronto, este pode fazer aqui esta posição, ou pode, pronto, vocês perceberam, né? Pode estar um bocadinho mais esticado para cima, não dá para fazer assim. Ou isto. Yeah. Os laterais podem subir. Ok. Chamar-me Eduardo Silva, óbvio. Seguinte, bora. O que é isto? Ah, não. Seguinte. E como eu vos disse na primeira parte do vídeo, vamos escolher o Borussia Dortmund. Ok, verdade. É verdade, malta. Eu instalei um pack em que tem os emblemas, os kits dos clubes. Está tudo como deve ser, ok? E as faces também. Não sei se disse na primeira parte, mas disse. Roman Valner. Pronto, vocês podem ver que está tudo como deve ser. Sim, aí a Zelzok. Esta gente ligada, mas o trabalho é difícil. Royce, Blendowski, no design, ainda 10. Estamos mamados, mas vamos arriscar, não é malta? Nós temos lixados, mal. Porra. Vai ser difícil. Mas ok. Vai. Mas então, seguinte. Não, não tenho nada. Sou semi-profissional. Não, nada. Amador. Vou mais meter para aqui. Ok, confirmar. Começar a jogar. Bora lá. Começar. Silva assume o comando do Dortmund. Naquela que pode parecer uma escolha surpreendente, a direção de Dortmund com um treinador português completamente desconhecido. Você não em principal. Ok. Ok. Bora lá. Aqui ó, senhor, não sei das carinhas. I'm Joaquim Ast. Sério? Não conseguiste ter, não podias ter arranjado o nome mais tarde. Olá Eduardo, bem-vindo ao Dortmund. Gostaria de tomar alguns minutos para ir dar as boas-vindas ao clube antes de o passar ao seu treinador adjunto, que irá discutir consigo as obrigações da equipa técnica. Também quero assegurar-lhe que você tem todo o meu apoio de direção que não teríamos contratado se não acreditássemos que seria a pessoa indicada para fazer o clube progredir. Ótimo, só dá para meter isto. O Borussia Dortmund é sem dúvida um clube com grande geral. Os adeptos apreciam que o treinador recém-chegado se interesse em saber mais clube. Sim, não quero saber mais. O clube sente que a nossa expectativa mínima deve ser qualificar-nos para as competições continentais. Neste momento a direção está disposta a proporcionar os seguintes orçamentos. Ok. Não vou contrariar. Tal como mencionado nas boas-vindas, o clube tem algumas filosofias. Praticar futebol ofensivo. Ok. É transversal de uma conversa, sim, boa conferência de imprensa. Obrigado. Ok, mais uma vez, obrigado. Olá, Eduardo, quem é este velho de Zeljico Buvac? Olá, Eduardo, sou não sei quantas. O seu treinador adjunto tem algumas questões para si acerca do dia a dia. Em primeiro lugar, antes de falar sobre políticas de equipa, pretende organizar um particular? Não. A sério que isto apareceu tipo assim agora? Não. Não, tudo bem. Não vejo necessidade de comprar. Yeah, tal e qual. Ok, não agendarei o particular. Também escrevi um relatório para a equipa. Que o enviasse sim, isso é importante. Quer que eu convoque uma reunião com o resto da equipa técnica? Sim, isso não é importante. Eu posso oferecer relatórios com qualidade. Do mês em um mês. Não, obrigado. Obrigado, verdade. Foi muito antecipado, como todos são. Ok. Isto mais ou menos essas coisas nós temos emprestados, né? De para. Ok. Yeah, tal e qual. Olha, boa jogador. Mas é, tem 20 anos. Bem, bora lá. Então. Ui. Convocar a reunião da equipe. Sei que uma coisa. Assertivo. Eu sei que vocês nunca ouviram falar de mim. Portanto, quero. Estou com vontade de trabalhar com um treinador menos conhecido. Traga novas ideias para a equipe.
Não. Patas campeões. Só temos um jogador que não acha que nós temos razão, que é o Sebastian K. Não sei porquê. Porque nós não temos equipa para lutar contra o Bayern. Neste momento, ainda por cima com aqueles jogadores todos ilusionados e com o orçamento que temos, vai ser impossível. É exatamente isso a reação que esperava. Pronto, o Cale é que, pronto, ficou naquela. Mas todo o resto da equipa, como vocês podem ver, subiu de moral. Isso é positivo. O Buvac apresenta o relatório depois. O Royce, claro, melhor jogador, só que está lesionado. Isso vai ser um grande problema. Como é que vai ser? Ele está há quanto tempo? Pois nem diz. Deve estar há pouco tempo, deve. Encontrar-se com a equipa técnica. Ok, bora lá. Sim, isto, o marcador de cantos, como vocês podem ver, tem as faces, pronto, de quase todos os jogadores. Marcador de penaltis, marcador de posições centrais. Félix, Passlac. Olha, pode ser uma, pode vir a conquistar o lugar, não sei. Vou ver aqui estes jogadores. Perfil de, é o tal. Bornik, médio defensivo, importante também. E o Adoya, que é médio ofensivo direto, médio direto. Também não é mau. Também não é nada mau. Em princípio vou mostrar estes jogadores. Porque eles nem nos juniors pouco ou nada fazem, então se tiverem prestado alguns jogadores, só me tento pagar os salários deles. Pode ser chamado de volta. Jogador-chave. Exato. O que é que eu mostrei? Foi o Guadayan, yeah, ok. Bornik, Bornik, como é que este chama? Oferecer a clubes. Não dá? Sério? O que é que engana? Engana-me, se calhar. Provavelmente. Tens que pensar a oferecer clubes. Acho que não. Também não dá o Félix faz parte. Mas vou emprestar aquele Zé Toca. Bem, a equipa está aí. Albornoz, já ouvi falar, grande jogador. 22 milhões, não? Só temos, pelo que eu estou a ver, pelos indicam. Oh, o Kevin De Bruyne. Às vezes são malucos. Como é que querem que eu pague 16 milhões só tenho 5 para transferências? Grandes malucos, meus gajos. E por cima tenho um italiano. Bem, primeiro vamos avaliar, malta. Este episódio não vai ser já de fazer um jogo. Vamos só avaliar a equipa, ver o que é que a equipa tem necessidades. Ok? Bora lá então. Bem, já agora vamos ver o nosso calendário. Ui, super taça com coisa. Temos 1, 2, 3, 4. 4 jogos. 4 jogos. Depois começa a liga. Ok, não é muitos jogos. Isso. Não, eu acho que uma cana seca estar a fazer jogos isto. De coisa. A sério, gostava os dedos. Bem. Plantel. Sim, guarda-redes acho que já tem 2, né? Roman Van Feller, que está de férias. Pronto. Isto é bom para substituir. Sim. Dá para se ajeitar. Não precisamos de guarda-redes. 6 centrais. 4. Acho que já é demais. Acho que já é demais. E este Inter dá para rodar. Dá para rodar com de novo o Subotic. Mas eu, em princípio, quem vai ser os três centrais vai ser o Subotic e o Matsuma. O Matsuma, se conseguirmos o vender, que seria bem positivo. Mas o papo do pulso também é muito bom. O Matsuma vai bué. Se conseguíssemos o vender. Ok, três centrais também não precisamos. Se vendemos alguém, claro que vamos precisar. Do lado esquerdo temos o Kevin Go Plus. Lado direito, lado esquerdo. Não percebo. Eric Dern, um jovem miúdo. E o Marcelo Schmelzer. Sim, acho que estamos bem daquele lado. Daquele lado também acho que estamos bem. Nós temos assim fenomenais, mas estamos bem. Aí vai direito. Nossa. Calma, isto vai ter que emprestar jogadores. O Pisek. Bom jogador. Ainda dá para fazer uma ou duas épocas. Papa do Pus, Kevin Gontus, Oliver Kitsch. Então mesmo
vamos lá ver aqui uma coisa. Eu de origem, quantos tenho defesa de direito? Isso é que é importante ver. Olha, este é de origem esquerda. Papá do Pulso é de origem de defesa central. Kevin Gond Bruce é defesa de direito. E o Oliver Creech é médio defensivo. Ou seja, então, eu tenho dois defesas de direito, é isso. E quantos defesas esquerdos de origem tenho? Marcelo Schmelzer é de origem esquerda. Eric Durner é de origem esquerda. Kevin Gond Bruce. Ou seja, eu se calhar preciso de um defesa esquerdo. Se calhar preciso. Se calhar vou precisar. Médios. Centrais. Oliver Kirch, já tínhamos visto. Matias Ginter, que também já tínhamos visto, que é defesa central. Sebastian Kehl, também já tínhamos reparado. Não, Sebastian Kehl não. Deixa eu ver. 34 anos. Mas é bom. Ele não é mau. Dá para rodar. Não vai ser o titular, em princípio. Este sim vai ser o titular. Sven Bender. O médio defensivo. Que é muito bom. Depois temos o Milos Jorgic. Mas este é mais médio centro. O Inken Gundogan também acho que é médio centro. Né? Yeah, tal e qual. 3 meses. Fogo. Ok, então pelo que eu vi o que é que se passa. O que é que se passa aqui? Sven Bender dá para tomar conta do lugar. Ok. A médio. Médios ofensivos, quem é que tem? Ok. Está fixe. Tenho o Henrique Mkhitaryan. Este vai chegar a titular. Em princípio, muito provavelmente sim. Mas eu sinto que tenho aqui o Mkhitaryan para fazer aquela posição de ofensivamente. Estão a ver? Mas a médio centro, mas ofensivo. Só que depois tenho a sensação que não tenho um médio centro. Tenho um médio defensivo, mas não tenho um médio centro para estar ali área a área. Ou seja, se calhar vou precisar de um médio centro. Médio centro e defesa esquerda, né? Avançadas, temos dois. Nenhum deles. Só temos dois. Que é o que provavelmente vai chegar. Adrian Ramos, que não é muito bom na finalização. Mas é um jogador que é falso 9 ou algo assim do género. E o Immobile também é. Este já é mais fixo. Não sei qual é que vou jogar. Este vou fazer um desenvolvimento fixo. Eu vou fazer um desenvolvimento de falso 9. Ok, malta. Nós já observamos bem a nossa equipa e já percebemos que o que precisamos é do médio centro, sem dúvida. Eu acho que temos dificuldade naquele meio campo. Temos um médio ofensivo para jogar. Querem ver? Eu faço já aqui a situação. Saltar. Ou seja, tenho aqui. Tenho que. Ou seja, nós temos aqui um Mkhitaryan para esta posição, que ele faz bem. Vai procurar o espaço. Vai sempre procurar o espaço. Temos aqui um médio defensivo que vai ser o Sven Bender, sem dúvida. Mas depois, não temos aquele jogador por causa do nariz design. Ou seja, não temos aquele jogador que fique. Que não avance tanto. Que fique preso mais ao círculo central. Acho que não temos um jogador com muito bom nesse nível. Ou não temos mesmo. Portanto, em princípio é pelo duplo. A dupla defensiva será esta. Depois provavelmente vai ser Pista deste lado. O outro, como é que ele se chama? O Smelter. Né? O Smelter do outro lado também. Onde é que ele está? Marcelo Smelter. Deste lado. Vão ser aulas completas. Não vou alterar isto. Deixa estar isto. Vamos mexer nisso.
ser, vão ser aulas. Quer dizer, mas eu acho que tem de ser aulas, não é? Tipo, tal e qual, tem de ser aulas, estava a ver a situação. Aulas, ambos, para apoiar, só apoiar. Não, vamos meter atacar. Vamos meter mesmo atacar que nós queremos, quando ataquemos, quero bom ataque lá. Depois, ou seja, preciso desta posição. Esta posição aqui, estamos escapando. Precisamos de alguém para ali. Um jogador mesmo bom. E agora, para o ataque, vai ser constituído por Kagawa. Não, porque ele gajo corre muito nele, se chama Amobayan. Como deixar de ser, como está desenhado o Cuba. E vamos jogar naquele lado esquerdo. Está complicado, não? Olha, isto é assim mesmo. Quantas lanças nós temos? O Kagawa joga deste lado. Joga, mas não é aquela posição. Vou tentar meter. Espera, fazer igual. Extremo atacado. Ok. É assim, não. Nós precisamos urgentemente de um médio central. E precisamos urgentemente de um médio ofensivo esquerdo. E vocês dizem assim, mas tu tens o Marco Reus. Pois tem. Mas o Marco Reus está lesionado. E o Kagawa não faz esta posição. Eu é que já estou a meter para treinar esta posição. Portanto, estamos a precisar de um jogador para aquele lado. Estamos a precisar de um jogador para o meio campo. E porventura um ponto de lança. Mas um ponto de lança nós temos. E vamos ver como é que vai ser aqui a defesa. Eu acho que aqui a defesa estamos bem constituídos. Com 3 defesas centrais. 4. O Ginter também. Temos aqui bom lado. Defesa esquerda, se calhar também vamos precisar. Mas isso pronto. Isso depois já é opcional. Agora, urgentemente precisamos de médio centro. E de um ponta. Não, um médio centro e de um médio ofensivo esquerdo. Sem dúvida. Pronto, malta, foi o vídeo possível. Não vou estar aqui a inventar mais. No próximo episódio vamos fazer um jogo, se calhar, ou dois, logo se vê. Depois temos a Supertaça com o Bayern. Então vá, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que tenham gostado deste vídeo. O vídeo não... Vocês podem dizer, grande seca de vídeo. Não, nós temos de avaliar a equipa para depois vermos as necessidades que temos. Neste caso, como vocês puderam ver, nós temos uma necessidade no meio campo e temos uma necessidade a médio ofensivo esquerdo, porque só temos o Marco Reus e o Kagawa que está a fazer agora a posição. Que ele também faz a posição, mas pronto, não é a mesma coisa, ok? Pronto, pessoal, vá, até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado.